Homem livre no futebol? Homem livre só conheço um, o Afonsinho. Este sim pode dizer, usando suas palavras, que deu o grito de independência ou morte. Ninguém mais. O resto é conversa. Prezado amigo Afonsinho, eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito, dando um tempo, dando um jeito, desprezando a perfeição. A perfeição é uma meta defendida pelo goleiro que joga na seleção. E eu não sou Pelé nem nada, se muito for, eu sou um tostão. O depoimento de Pelé e a música de Gilberto Gil mostraram a importância de Afonso Celso Garcia Reis para a história do futebol no Brasil. O único jogador de sua época que conseguiu autonomia da sua carreira sem que fosse controlada pelos clubes por onde passou, e um dos únicos mais politizados que se opôs firmemente à ditadura civil-militar. Mesmo que isso tenha lhe custado a titularidade no Botafogo, o, entre aspas, castigo de jogar em clubes de menor orçamento e possivelmente sua ausência nas Copas do Mundo na década de 70, o meio de campo conseguiu passar por outros clubes grandes do Brasil, como Vasco, Santos e Flamengo, até encerrar sua carreira no Fluminense. Eu sou Breno França, na companhia de Gustavo Fernandes, e este é o episódio de número 65 do Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. E hoje falaremos das leis de passe no futebol nacional e internacional e sobre um dos rebeldes do futebol brasileiro. Bicampeão carioca e campeão brasileiro pelo Botafogo, médico formado pela Escola de Medicina e Cirurgia no Rio de Janeiro e colunista da revista Carta Capital, Afonsinho. Então, Afonsinho, para a gente começar aqui a nossa entrevista, né? Conta pra gente o que era a lei do passe e as consequências para os jogadores brasileiros na época. Então, o passe, né, explicando bem assim, porque é uma coisa difícil para compreender, principalmente para as novas gerações, depois que o passe deixou de existir, era um vínculo, né? Você assinava um contrato com o clube com determinada duração, um ano, 2 anos, o tempo que fosse, mas acabado o período do seu contrato, o seu compromisso formal, você não podia mudar de clube, né? Mas o clube não tinha obrigação de te pagar, então como é que você sobrevive? Quer dizer, é um vínculo, né, que prendia o empregador ao empregado de uma maneira definitiva. Então, é muito apropriado o nome que vocês deram aí, passe e impasse. Eu sempre digo isso, que ficou criado um impasse. E o tempo passou e eu não tive outro recurso senão ir buscar meu direito na justiça, que parecia uma coisa impossível, inimaginável até, mas que eu acabei conseguindo. E, Afonsinho, o que você acredita que tenha te levado a ser talvez o único assim, né, o caso mais conhecido que a gente saiba que buscou esse direito na justiça, né, de poder se transferir para outros clubes? Por que você acha que outros jogadores não tiveram o mesmo sucesso, ou então talvez não percebiam essa marra dos clubes com os jogadores na época? Isso vem da minha formação assim de família, minha formação social, né? Eu sou de família, isso vem da meu pai era ferroviário, né? Radiotelegrafista da Estrada de Ferro e ele militava lá entre os sindicalizados na cooperativa de consumo que os ferroviários tinham, isso em Marília, uma cidade do interior de São Paulo, onde eu fui criado na infância, né? E o meu pai era um homem muito inteligente, né? Depois de ferroviário, radiotelegrafista, ele se formou professor de escola primária, que era a vocação dele, que seguiu até o fim da vida na educação. E, na realidade, ele nunca se conformou com a existência desse tipo de vínculo. Eu fui jogando meu futebol de moleque aí no quintal, na rua de casa, no bairro, não sei o quê. E aí, já em Jaú, fui parar no 15 de novembro de Jaú, que é um clube profissional da cidade, né? No momento de crise e tal. E fui aproveitado, né? Primeiro na condição de amador. Já nesse início, meu pai não assinou o que havia antigamente que chamava contrato de gaveta. E o time amador de um clube profissional, ele já tinha um vínculo, né? E a prática era se assinar um contrato como profissional e ficava guardado, chamado contrato de gaveta. E o clube oficializava aquele contrato no momento que interessasse.
para impedir um jogador amador de sair se um outro clube quisesse levar, né? Então, meu pai não assinou, mas eu estava lá na cidade com 15 anos, num clube profissional, 15, 16 anos e tal, jogando. E aí foi aparecendo clubes interessados. Eu fui me destacando, assim, melhorando. E aí até que vieram convites de clubes profissionais e tal, alguns de São Paulo e depois do Rio também, o Fluminense e o Botafogo. E é uma história também que tem seus meandros aí, interessante até, mas eu acabei vindo para o Botafogo, né? É, fiz teste lá, né? Como eu ainda tinha condição de amador, fiz teste em janeiro de 65, 1965. E aí, pronto, aprovado, fiquei de voltar depois do carnaval para seguir também. A gente escolheu o começo do ano, porque eu já estava terminando naquela época era colegial, né? E entraria no terceiro ano, pré-vestibular. Foi por isso que eu vim em janeiro. O convite tinha sido feito no meio do ano anterior, e primeiro pelo Fluminense, e depois porque essa história é interessante, como é que eu fui para o Botafogo e tal. Mas foi isso. E aí eu mesmo com o Botafogo, eu não tinha os contratos de gaveta. Mas chegou uma hora que eu virei titular, tinha que ser profissionalizado e não teve outro motivo. E a partir daí começou. Aí, por problema, por coisa de relacionamento comum, de jogador, clube, essas coisas, treinador, dirigente e tal. Então eu acabei ficando alijado e isso que eu disse, um período sem vínculo valendo, né? Mas preso. Até e a luta pelo passe, que era uma coisa que não se imaginava possível. Quando eu fui julgado no Tribunal da Federação, o primeiro julgamento, né? E a gente não tinha expectativa de vencer na justiça desportiva, porque era uma justiça parcial. Tanto que o julgamento lá, o advogado do clube diz, olha, vamos parar com isso, não sei por que a gente está reunido aqui para discutir o passe, se é sobre o passe que repousa a estrutura do futebol profissional. Bom, eu acabei tendo que recorrer ao Tribunal Superior de Justiça Desportiva, na CBD da época, ainda sem a expectativa de vencer na Justiça Desportiva. Porque mesmo quando a gente foi dar entrada, né, pelo Tribunal de Justiça Desportiva, o próprio funcionário diz assim, tá bom, isso aqui tal. E aí deu uma relação dos juízes assim, doutor fulano do Vasco, doutor fulano do Flamengo, doutor fulano do Fluminense, não sei o quê, tal, tal. E de jogador não tinha ninguém, né? Então não tinha, fazia parte de uma estratégia assim, de ver quais seriam os argumentos do clube na expectativa de entrar na justiça do trabalho. Mas era aquela época de ditadura, uma época as discussões muito acirradas, censura, a movimentação contra a ditadura crescendo, e o caso foi tomando um vulto muito grande, não sei o quê, e acabei conseguindo o passe no próprio Superior Tribunal de Justiça Desportiva, na CBD, né? Como uma forma de parar com aquilo que estava dando pano para manga, vamos dizer assim, né? Estava tendo muita repercussão, porque havia censura. Então, todo mundo que se sentia amordaçado e queria se manifestar tinha um caminho por ali discutindo a situação de um jogador, de um jovem submetido àquelas condições. Aí eles acabaram me liberando, né? E eu aí segui a minha carreira. Eu tinha sido, no primeiro momento, emprestado no meio da confusão na Olaria, né? Que foi o meu renascimento. E depois, com o passe, eu voltei à Olaria, e de seguida o Vasco, fui para o Santos, depois o Flamengo, Madureira, Fluminense, América de Minas também, e encerrei no Fluminense. A Consim passa, então, a alugar ao invés de vender seu passe. Para um clube, mesmo sem adquirir um patrimônio,
valia a pena contratá-lo. O aluguel mensal do passe e o seu alto salário ainda eram mais baratos do que a compra de um jogador de sua categoria. Ele voltou a jogar pelo Olaria, mas logo foi contratado pelo Vasco da Gama e em seguida pelo Santos, de Pelé, Carlos Alberto, Clodoaldo e Edu. Aproveitando esse seu último comentário, a gente assistiu o documentário que você foi destaque, chamado Passe Livre, e numa parte dele a gente viu o depoimento do Almir Pernambuquim, na época o grande destaque do Vasco da Gama. A revista Placar, ela publicou em 1973 o livro Eu e o Futebol, de autoria do atleta, né? Nele, Almir diz: são poucos os jogadores que sabem das coisas. Hoje em dia, tem aí um Afonsinho, que é um estudante de medicina. E como é inteligente e culto, tornou-se dono de seu passe. Levou ao melhor com os cartolas. Afonsinho, você poderia dizer para a gente como eram os cartolas naquela época e se, na sua visão, atualmente, eles mudaram muito ou não? Não, é muito interessante essa colocação aí, né? Porque ela ajuda a explicar uma coisa que eu custei um pouco a compreender, porque metidando aquilo, eu sempre me dei muito bem com os companheiros de clubes, com adversários, com os companheiros de profissão, né? E mesmo com mais antigos, assim, eu tinha uma consideração, me tornei amigo né, do Zizinho, do Newton Santos, do Didi, do Garrincha. Acabamos depois fundando um time, aí, o Trem da Alegria, no momento de dificuldade. Os cartolas são cartolas, né? Muda assim, dependendo das circunstâncias, né? A questão do passe facilitou isso, e a televisão, os patrocinadores. Então, o volume de dinheiro que o esporte mobiliza hoje é muito grande. Mas o cartola, o dirigente sempre negociando isso. Então, acho que mudou a dimensão, o tamanho, né? Explodiu, a coisa virou Mas são posições, quer dizer, o profissional e o clube, né? Hoje isso aumentou muito a estrutura, a complexidade de um próprio clube, das relações, né? Mas basicamente é aquilo, é um negociador e um objeto de negócio, podemos dizer assim, né? Eu não gosto dessa palavra objeto, porque uma pessoa nunca é um objeto. As pessoas falam assim, né? Dirigentes, mídia, né? Principalmente dirigentes, tratam o jogador como um ativo do clube, é um ativo do clube, quer dizer, é muito ruim isso. Agora a gente vai fazer uma breve pausa aqui na nossa entrevista, né, para apresentar um dos quadros do nosso podcast. E se você, nosso querido ouvinte, já segue a gente no Instagram, deve conhecer o Let Me Tell You. E entre passes e impasses e a lei do passe livre, a lei Bosman também é assunto neste episódio, sendo o tema do quadro de hoje. Bom, nesse quadro sempre trazemos informações e curiosidades sobre grandes clubes, atletas ou momentos marcantes do esporte. O nome do quadro vem da expressão inglesa Let me tell you, que significa deixa eu te contar em português. Então, sem mais delongas, deixa eu te contar sobre a lei Bosman. Se o Afonsinho foi o cara na luta pelo passe livre, Jean-Marc Bosman pode ser considerado o jogador que mudou os rumos do futebol europeu e mundial. O ex-atleta jogou a maior parte da sua carreira no Standard Liège, da Bélgica, onde começou profissionalmente em 1983. Em 90, o belga recusou a proposta de renovação de contrato com a equipe, pois reduziria drasticamente o seu salário. Então, tentou assinar com o USL Dunkerque, da França, mas por problemas no certificado de desvinculação de Bosman, ele foi impedido de jogar pela equipe francesa. E ainda em 90, ele conseguiu rescindir o contrato com o Standard Liège para assinar com o Olympique Saint-Quentin, também da França. Porém, Jean-Marc Bosman decidiu processar o clube belga por atrapalhar sua transferência e o seu trabalho no USL Dunkerque. O processo só foi encerrado em 1995, com resultado favorável ao atleta e o surgimento de uma nova lei do futebol, com seu nome.
Então, a Lei Bosman permitiu aos jogadores de futebol que se transferissem para outros times buscando contratos financeiramente mais vantajosos. Além disso, não era mais preciso pagar ao clube para sair ao fim do seu trabalho nele, podendo sair de graça e atuar até mesmo em outros países, como no caso de Djamarque. Se os atletas se beneficiaram com essa lei, não podemos dizer a mesma coisa dos clubes, pois muitos deles viram suas crias irem para ligas maiores na Europa e não tiveram retorno financeiro por isso, sendo nítida a diferença técnica entre os diferentes campeonatos e até mesmo equipes participantes da mesma competição. Bom, se antes existia o equilíbrio entre europeus e sul-americanos, com a lei Bosman, a disparidade aumentou e favoreceu os clubes do velho continente. Como os grandes jogadores da União Europeia pela lei, não contavam mais como estrangeiros, sendo vistos como comunitários, os times da Europa, com maior poder econômico, conseguiram atrair os melhores jogadores dos times da América do Sul. Então, Afonsinho, sabemos que hoje em dia o dinheiro ele move o mundo e se a discrepância entre nós e os europeus só aumenta dentro do futebol, também podemos dizer o mesmo sobre a distância criada entre nós e os nossos vizinhos, os argentinos. Os últimos campeões da Libertadores e a maioria das finais entre clubes brasileiros nas últimas 5 temporadas provam isso. Para você, até que ponto o capitalismo pode chegar a reduzir o equilíbrio e a emoção provocada pela imprevisibilidade do futebol? Olha, vocês me trouxeram algumas informações que eu procuro há décadas. Quer dizer, talvez não fosse tão problemático assim, mas essa diferença entre o meu processo de libertação e do Bosman, né? Porque também como mais uma demonstração do nosso colonialismo, né? Muita gente acha que a lei Bosman é que permitiu a liberação. O que acontece a liberação foi com o passe aqui no meu caso, né? Isso bem antes, tá? Muito antes. Agora é o seguinte: o que aconteceu foi que, tendo havido a liberação do passe num país europeu, como era a comunidade europeia, como no relato vocês citaram a palavra comunitário, né? Então, isso passou a valer para todos os clubes da Europa e pronto, e acabou. Mas como é que foi a nossa história aqui, né? A sequência aqui? Eu obtive o meu passe, depois alguns jogadores, baseados nisso, em princípio logo o Spencer, um jogador do Atlético Mineiro, obteve também o passe, foi jogar no México, e depois o Raul, um grande goleiro do Cruzeiro, também obteve o passe lá, e ele, curiosamente, é uma história interessante, porque eu passei a jogar com o passe livre, que é uma coisa muito bonita, romântica e tal, mas totalmente contrário à estrutura. Então, era mais complicado para transitar dentro disso, sendo o único jogador com passe livre, né? Mas aí a coisa foi se dissolvendo passo a passo. Outra coisa em relação aos cartolas. Os cartolas acham sempre uma solução. Primeiro, eles foram tendo valores menores a gastar numa transação, porque a parte do jogador, quando eles faziam uma transação, uma transferência, eles passaram a dar. Porque quando eu comecei a jogar, o jogador era 100%, o passe era do clube e pronto, não tinha nada. Mas num determinado momento, que depois eu soube através do advogado, é que no governo João Goulart, o último ato do governo João Goulart foi o de atribuir ao jogador de futebol o valor de 15% sobre as transferências. Aí começou com esses 15% que essa lei do governo Goulart deu ao jogador, aí os clubes foram dando, quando faziam uma transação com o jogador, para gastar menos, dava 20%, 30%. 50%, foi diluindo um pouco assim. Mas o principal ponto foi que os cartolas resolveram isso de uma maneira simples, instituindo a chamada multa contratual. Quer dizer, você não tinha o passe, mas tem uma multa. O clube compra um jogador aí, o Botafogo compra um jogador do Vasco, pagou 100 mil. Para transferir, ele tem como cláusula um valor lá de 200, 300, a chamada multa contratual. Mas isso para tirar o jogador na vigência do contrato. Tendo terminado um contrato, deixa de desistir, eu acredito. Era muito desagradável que o Flamengo, tendo um craque, ele forjou, ao final de um contrato, por ter uma oferta maior de outro clube, ele simplesmente se transferiu. É evidente que alguns jogadores, no ponto de vista do jogador de futebol, eles consideram o passe uma escravidão, uma maneira
de jogador ficar preso indefinidamente a bel prazer dos dirigentes. Não, não é assim. Então, é esse processo, até que o Pelé, como secretário, né, de esporte do governo federal, e ele, mesmo depois de ter deixado o cargo oficialmente, ele persistiu na conclusão, né, ou seja, na oficialização da extinção, da abolição do passe oficialmente no futebol brasileiro. Quer dizer, ele continua, como não era da comunidade europeia, continuava existindo aqui, embora diluído por essas porcentagens que eu tentei explicar. E aí a extinção, a abolição mesmo, oficial, por lei, o Pelé botou a pá de cal nessa história. Foi um empenho dele, né? E acabou, o passe acabou definitivamente dessa maneira. E, Afonsinho, você acha que essa situação ela é reversível? Ou seja, falando um pouco sobre o desequilíbrio que existe Isso. entre o futebol sul-americano e o futebol europeu, e também trazendo um pouco mais para o contexto micro, né? Entre o futebol brasileiro e o futebol argentino, essa desvantagem financeira que existe, né? Você acha Não que só, ela é reversível? não só argentino, você fala argentino, mas tem jogadores aqui da Venezuela, da Colômbia, do Peru, do Equador, da Bolívia, né? Quer dizer, aí essa escala de valores que tem o seu ponto alto lá na Europa, os jogadores do Brasil, desses países nossos aqui da América do Sul, do Central, a meta dos jogadores desde o início é ir para a Europa. E quem está na Europa é ir para a Inglaterra, que é o mercado mais forte, a moeda mais forte, a Libra, né? A escala é essa. Mas eu acho o seguinte, é muito importante essa pergunta, essa colocação que vocês fazem, porque é a razão principal do momento da sociedade humana, né? Nós vivemos o que eu torço para que seja o auge dessa desgraça humana, chamado neoliberalismo, é que provoca essas distorções violentas que nós estamos vivendo hoje, né? E no nosso caso, tratando do futebol, parece que uma coisa que muita gente tenta tirar do núcleo da sociedade, né? Aquela história de dizer que esporte e política não pode se misturar, né? É a mesma fala que na ditadura se dizia: estudante não tem que fazer política, estudante tem que estudar e tal, né? Era o papo da ditadura militar do tempo que eu estava na universidade. Então, essas distorções estão gritantes, né? Mas eu acho que é a evolução. O combate ao neoliberalismo é a meta principal dos nossos dias, porque é uma desgraça humana. Resumindo, para você para ganhar qualquer dinheiro, vale tudo. O neoliberalismo, que é o que predomina hoje na sociedade, né? É isso, se resume a isso. Se você vai ganhar dinheiro nesse negócio, pode fazer o que quiser, indistintamente. Nós vivemos dias assim, né? Estão aí essas guerras, né? É uma coisa que não faz sentido para o ser humano. Você foi campeão brasileiro com o Botafogo em 68, naquele timaço que tinha você, Zé Carlos, Gerson, Jairzinho, Paulo César Caju e entre tantos outros, comandados por Zagallo. E na época, equipes como o Botafogo, o Santos de Pelé e o Palmeiras da Primeira Academia eram destaques por causa do jogo bonito. Em contrapartida ao futebol arte, né, da época, o esporte passou por um processo de militarização, né, que se alastrou para os clubes também. Afonsinho, conta pra gente como eram aqueles tempos de disciplina, entre aspas, e sua relação com o Velho Lobo, tanto nos tempos de Botafogo como nos tempos de Flamengo, onde você jogou anos mais tarde e ele também era o técnico. Então, o Zagallo sempre foi conhecido como tendo um perfil do que chamam conservador, ele era sempre muito contido, assim, mas ele foi um cara dedicado ao esporte integralmente. E eu tive meus problemas de relacionamento com ele no Botafogo, mas era a opção legítima dele como treinador, escalar que ele quisesse, ou dar a forma do time, né, a função dele e tal e tal. Então, isso, assim, né, uma análise mais profunda, não impediria nada, embora eu pudesse ter opinião diferente, dentro e fora de campo, mas o que ficava era essa história de ficar preso ao clube. Tanto que depois eu fui jogar lá no Flamengo, como você lembrou, né, com ele, embora
houve um desgaste muito grande e tal, porque eu, num determinado momento, fiquei sem jogar, sem poder sair, acabava o contrato, eu não podia sair, nem por empréstimo que eu aceitava, que eu já tinha deslanchado na carreira e não podia regredir. Então, era uma questão, né, de, de entendimento, não era uma questão de radicalizar que essa relação passe e comportava, né? Então, esse desgaste foi aumentando e tal, né? Ele estava no centro da questão, né? E os dirigentes do Botafogo na época, mas depois, aquela história de cartola, quando eles precisam, eles sabem dar o jeito deles, né? E aí eu fui para o Flamengo, né? Continuar trabalhando, recebi um convite, o Flamengo estava num período de crise, já na metade para frente da temporada, e eu fui trabalhar com o Zagallo no Flamengo, né, profissionalmente sem nenhum problema maior né? Podia haver algum ressentimento, mas da minha parte não, e acredito que também da parte dele não, mas o negócio dele era o futebol e o meu também, em situações diferentes. Bem, Afonsinho, ainda falando sobre essa relação entre o futebol e a política, mas agora de forma um pouco mais descontraída, algumas músicas sobre a seleção brasileira se destacaram nos mundiais após 1970. E uma delas foi a Camisa 10, de Hélio Mateus e Luiz Wagner, interpretada pelo Luiz Américo. A canção ela criticava com muito bom humor a seleção para a Copa do Mundo de 74, sediada na Alemanha. E a letra, ela cobrava a convocação de um armador, um meia, uma cabeça pensante para o meio-campo, um arco para a flecha, né? Na época, o Zagallo era o técnico daquela seleção, né? E você, como meio-campista na época, você poderia ter feito parte daquele grupo, poderia ter disputado a Copa, né? Mas você acha que foi impedido de disputar uma Copa do Mundo, que talvez seja o sonho de todo grande jogador de futebol, por questões políticas? Não, podia ser meu sonho, porque seria a coisa mais natural do mundo, né? A seleção brasileira é a paixão da gente como, como, como povo, e no meu caso mais ainda como jogador. Mas é interessante como isso nunca pesou assim para mim, entendeu? Porque eu vejo isso como eu poderia? Sim, poderia, porque na época, já a partir de 70, eu fiquei numa situação muito boa, né? Como jogador, assim, muito destacado e tal. Mas eu vejo assim, muitas vezes, 70, de repente você podia estar. Podia, né? Alguns do Botafogo, o Zagallo era treinador do Botafogo, em outras circunstâncias, né? Alguns companheiros foram e tal. Poderia até ter acontecido, e logo depois. É claro que se eu pudesse ter sido jogador da seleção, ser campeão do mundo, claro que eu gostaria e tal. Mas você vê a comprovação disso que eu falo. Nós estamos há, sei lá, 50 anos do passe livre, não sei o quê, né? E hoje nós estamos conversando aqui sobre uma coisa que talvez se eu tivesse sido um jogador de futebol da seleção campeão do mundo, não tivesse mais nenhum interesse. Então, cada vez eu me sinto mais valorizado, embora como jogador dentro do campo eu não tivesse sido campeão do mundo, mas é a minha opção, eu sou feliz assim. Bom, agora é hora do quadro Lê Me Indica, no qual a gente recomenda livros, filmes e séries. No Passos em Passos, os nossos convidados participam e você fica por dentro dos conteúdos relacionados ao tema de cada episódio. Afonsinho, você tem alguma indicação para os nossos ouvintes sobre o tema de hoje? Tem um livro espetacular sobre a formação do futebol brasileiro, chama-se Futebol Mania, de Leonardo Afonso. E tem tantos. Os do João Saldanha, em determinado momento da nossa conversa, eu me lembrei do João Saldanha, que era justamente quando falava da coisa de seleção e de militares nas comissões técnicas de clubes, de seleções e tal, né? O que houve com Saldanha, o processo dele dentro da seleção, né? Ele sendo seguramente o comentarista mais lúcido, né? Mais aprofundado no futebol. Então, também os livros, o que você possa ter de reportagem do João Saldanha,
A semana passada eu fiz uma entrevista lá para o Jornal de Portugal, por ocasião do 25 de abril, e ele me pedia isso de coisas que eu tivesse lido, filme, não sei o quê e tal. Aí eu citei alguns, eu se lembrei outros nomes, tá? Mas aí você lembra de outro, aí, poxa, eu voltei a ele, me lembrei de mais um aqui, de mais outro e tal. Isso é igual escalar uma seleção, sempre fica faltando um. Quando fui fazer um dos dois livros que fizeram comigo, aí a pessoa me propôs escalar aí a sua seleção de todos os tempos, não sei o que lá e tal, né? É que é um assunto empolgantíssimo, né? Isso aqui é chamada resenha, o papo de amigos e tal, de bar e tal, é um dos assuntos mais empolgantes. Pô, aí lembra de um, lembra do outro, aí o outro lembra do outro, eu penso isso, esse foi melhor do que o outro, é empolgante, né? E eu caí nesse negócio uma vez para nunca mais. Foi quando eu escalei, né, uma seleção, e aí, quando chegou na ponta esquerda, por exemplo, aí eu era apaixonado em garoto, eu era apaixonado pelo canhoteiro, um ponta-direita, né, que depois o Zizinho e o Newton Santos consideravam o Garrincha da esquerda. Né? Eu moleque, lá, meu pai era São Paulino, lá no interior de São Paulo, eu era apaixonado pelo canhoteiro. Aí fui escalando a seleção, e aí botei o canhoteiro, mas logo em seguida eu me lembrei do Edu, ponto esquerda do Santos, que é uma maravilha, uma coisa, né, espetacular, e além de ser moleque de Jaú, igual a mim, quando eu saí para o Botafogo, na mesma época, exatamente, ele saiu para o Santos. Então, aí como é que você faz? Aí não cabe 12, é só 11. Então, não dá para entrar nessa. Nunca mais eu entrei. E aí eu vi que foi esperto o Perfumo, aquele zagueiro argentino que jogou no Cruzeiro. Tem um livro dele também, né? E no livro dele não foi feita essa proposta para escalar, mas ele foi mais inteligente que eu. Ele não aceitou de cara, ele já estava mais prevenido. Não dá, não. Bem, Afonsinho, e agora, para a gente encerrar a nossa entrevista e esse episódio do Passes em Passes, a gente vai para a nossa última pergunta. Quando a gente fez esse roteiro, a gente pensou muito nos rebeldes do futebol brasileiro, podemos dizer assim, e lembrando de alguns, entre aspas, jogadores problema, a gente pode concluir que existem diferentes tipos de rebeldia, seja por causas políticas, como você e o Sócrates se destacaram, né? Mas também por questões polêmicas e comportamentos extracampo que são questionáveis, assim, né? Tanto pelo torcedor quanto pela imprensa. E aí, pensando nesse exemplo, a gente pensa muito nos atacantes do futebol brasileiro na década de 90, né? E para você, existe diferença no significado da palavra rebeldia no futebol da sua época em comparação aos tempos atuais? O que é ser rebelde? E aí, rapaz, isso aí vocês foram precisos, né? Porque essa palavra já de cara, né? Se você se rebele por uma injustiça, o mundo não vai para frente. Como é que o mundo anda? Né? Quando você está insatisfeito com uma determinada situação e você batalha pelo seu ponto de vista, você pode estar certo, pode estar errado, e a vida vai em frente. Então, rebelde é muito interessante por causa disso. Tem pessoas que te xingam de rebelde, e tem pessoas que te enaltecem de rebelde, né, por essa forma. Mas a rebeldia é um dos maiores valores humanos, é o que leva a vida para frente. É que a conotação que se dá de ser rebelde deixa a impressão, mas é uma coisa mal colocada, deixa a impressão de que existe até a expressão rebelde sem causa, rebelde com causa, não sei mais o que e tal, né? Rebelde parece que é um cara não só inconformado, o rebelde é um inconformado, claro, mas rebelde para mim é um elogio, é uma palavra que enaltece a pessoa, entendeu? Bem, Afonsinho, a nossa resenha, né, tá muito legal esse bate-papo que a gente fez, mas agora é hora da gente encerrar aqui o nosso episódio, porque é fim de papo no Passes em Passes. Eu estou muito entusiasmado com o trabalho de vocês. Poxa, de parabéns. Achei meio assim, né? Falar nessa hora assim parece que é meio vazio, mas não é não.
eu estou muito entusiasmado com a natureza do trabalho de vocês, assim. Legal pra caramba, bacana. Valeu, Afonso, muito obrigado. Nosso podcast ele trata de vários assuntos e não só do futebol, mas também como de outros esportes. A gente sempre procura associar o esporte à cultura, à sociedade, à política, a vários temas. E aí, se você quiser, quando você tiver um tempinho também, pode assistir aí, pode escutar os nossos episódios anteriores que estão bem legais também. Quero sim, quero sim. Esse trabalho de vocês é sensacional. Agradecemos a sua audiência. Gostou do episódio de hoje? Então aproveita e segue a gente lá no Instagram e no YouTube, no @lemeuerj. E acompanhe também os textos do nosso blog leme.erj.br. E bem, Afonso, se você falou que está bem entusiasmado aí com o nosso projeto, né, com o nosso trabalho, a gente também fica muito agradecido pela entrevista que você concedeu para a gente, né? A gente conversando aí desde a semana passada para combinar um dia e finalmente a nossa entrevista saiu. Muito obrigado por tudo que você disse para a gente, né? Nos agregou bastante conhecimento e também eu, como um alvinegro de coração, te agradeço por estar presente, né, naquele elenco de 68, campeão do primeiro título brasileiro do Botafogo. Então, muito obrigado. Você é um dos grandes ídolos assim que o Botafogo tem. E eu também tenho, né, dentro de campo e fora também, né, depois dessa entrevista fantástica que você deu pra gente. Muito obrigado, Afonso. Mais uma vez, você falaram uma coisa interessante, que custou tempo, muitos anos, para depois conversa daqui, conversa de lá. Eu fui me tocar que a minha passagem, né, de 5 anos pelo Botafogo foi bem legal, rapaz. No primeiro ano, a gente foi vice-campeão de juvenil, que hoje é sub-20, sei lá o quê, né? Aí no segundo ano, ainda no que era juvenil, nós fomos campeões. Depois fui campeão de aspirante, aí campeão de Taça Guanabara e tal. Foi um ciclo completo. Também tinha muitas viagens naquela época e tal. Bem depois eu fui me tocar que tinha sido uma trajetória bem legal mesmo. Assim como o Botafogo, né? Você foste herói em cada jogo, né? Como diz no hino do Botafogo, né? Passes em Passes é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte, com coordenação geral de Ronaldo Elau e Fausto Amaro. O episódio de hoje teve produção de Leda Costa, roteiro de Breno França e edição de Gustavo Fernandes. O nosso programa é quinzenal e esperamos vocês no próximo episódio. Vem muita coisa boa por aí. Segue a gente! Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu.